Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei.
Olá, irmãos, nosso boa noite. Estamos mais uma quarta-feira obedecendo aí as ordens dos nossos governantes. Estamos nessa quarentena, mas estamos firmados na graça do Senhor Jesus. Estamos sempre esperando a intervenção do Senhor, porque somos do Senhor. E nesta noite, mais uma vez, nesta oportunidade, quero orar com você, agradecendo a Deus por todas as coisas. Até porque já falamos em outros cultos que a palavra está se cumprindo e temos ciência disso. Ainda mesmo que a morte venha nos alcançar, mas quando estamos em Cristo Jesus, a proposta que nós esperamos nela e cremos nela é a vida eterna. Então, queridos, curve a sua cabeça e vamos orar. Feche os seus olhos. Amantíssimo Deus e meu Pai, graças te damos, estarmos em mais esta noite louvando, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado. Temos sim, ó Deus, visto famílias chorando pela perca dos seus entes queridos, nós que choramos pela vida e a perca de amigos, mas entendendo acima de tudo que todas estas coisas estariam acontecendo, como outras que ainda irão acontecer. Mas temos a total consciência de que somos do Senhor e nós esperamos esta vida eterna, ó Deus, porque sabemos que é a tua promessa e aqui estamos, louvando e bendizendo o Senhor, sabendo que no momento certo, no momento do Senhor, nós, ó Deus, seremos levados até os teus braços. Muito obrigado e que seja esta noite, Senhor, em tua presença, em nome do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero então convidá-los, amados, estaremos fazendo a leitura nesta noite, que inclusive foi a nossa leitura diária pela manhã, em 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 17, que assim diz: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vou repetir, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17. Agora o 18 diz: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Grande é este mistério revelado a todos aqueles que crêem no Senhor. Vimos aí o versículo 20, inclusive é a divisa oficial dos nossos embaixadores do Rei, que também estão aí sem seus encontros, mas se vocês estiverem agora nos ouvindo, fiquem firmes, que em breve, pela permissão do Senhor, estaremos nos reunindo novamente, ok? Então, neste momento, queridos, a palavra foi lida e eu gostaria que você fizesse esse minuto de oração, preparando o seu coração, esvaziando ele de suas preocupações, esvaziando dos seus compromissos, que o seu compromisso agora seja tão somente ouvir
a palavra, crer nela e, acima de tudo, provar que crer é justamente executar conforme ela está nos mandando, ok? E já já voltaremos. Bem, meus amados, voltamos em mais este momento e nesta noite quero ressaltar sobre essa leitura diária. A lição fala sobre a mão amiga de Deus. Tá? Então nós estamos olhando para a palavra e a palavra de Deus ela já foi revelada porque há o interesse do Senhor na salvação da sua grandiosíssima obra, que é o homem. O homem é a coroa da criação de Deus. Eu digo o homem e a mulher. Então, a mão amiga de Deus, ela está estendida por meio de Jesus Cristo. Mas, pastor, Jesus Cristo não está mais entre nós, certo? Mas a palavra foi cumprida quando o Senhor Jesus, quando estava com os seus apóstolos aqui na terra, ele disse que seria enviado um outro Consolador, que é justamente o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo chega a dizer em Romanos 8:26 que o Espírito Santo é aquele que ajuda em nossas fraquezas. Então, se você realmente sente medo, se você olha por os acontecimentos com receios, mas quero te dizer que isso é normal, sim. Porém, como está lá em Lucas 21:25, muitos, por tanto medo, estão desmaiando de pavor, porque estão vendo essas coisas acontecerem. E existe a pessoa que, além do medo, ela cria uma ansiedade tão incontrolada que chegam até a depressão. Mas, amados, é justamente o conhecimento da palavra de Deus que nos encaminhará para estarmos firmes até a morte. E sabemos que a morte para o cristão simplesmente será a morte física, não a morte espiritual. A nossa alma, ela se alegra, ela tem júbilo quando se fala do Senhor, da presença do Senhor, porque agora, como nova criatura, como está lá no versículo 17, as coisas velhas passaram. E dentro dessas coisas velhas, uma delas é o medo da morte, o pavor, o desequilíbrio emocional. Isso não é para o cristão. Não é. O cristão ele não foi feito, irmãos, para ser depressivo, para ser um derrotado porque as lutas são grandes. Pense nisso. Paulo, por exemplo, ele chega a dizer que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele também chega a dizer, neste mesmo capítulo aí que está lá em Romanos, no capítulo 8, do verso 31 em diante, você vai ver que há uma parte em que ele diz que nem mesmo a morte nos poderá separar do amor de Cristo. Isto é uma verdade. Então, estamos caminhando em tempos quando muitos estão distraídos com as coisas somente desta vida.
Neste período mesmo, por exemplo, eu tenho saído para atender algumas famílias e tenho notado que nos bares as pessoas continuam ali reunidas, não se importando com as coisas que estão acontecendo, se há uma transmissão por essa pandemia, se não há. E eu olho, irmãos, e me lembro, por exemplo, na época de Noé, aquele texto quando a gente lê, que as pessoas continuavam ali em suas festividades, continuavam se reunindo e Noé construindo a arca. E, logicamente, a notícia de que haveria um dilúvio, isso já teria corrido entre as pessoas. Porém, as pessoas não davam crédito. Por que dilúvio? Vai haver dilúvio nada. É como as pessoas falam hoje, Cristo não vai voltar coisa nenhuma, eu já ouço isso desde criança. Mas esquecem que, como está lá em Pedro, né, que um dia, né, para o Senhor é como 1000 anos para nós, ou 1000 anos é como um dia para o Senhor. Então, irmãos, o tempo ele está passando e nós não estamos percebendo. As coisas estão acontecendo e muitos ainda estão distraídos. Muitos ainda pensam em realizar os seus planos, os seus ideais, mas esquecem que a alma ela sente a falta do seu Criador. Prova disso é que estamos aí diante de tantas pessoas depressivas, pensando em que a morte será a melhor solução. Este é o momento em que o ser humano chega no fim da linha. Eu não sei se você que está nos ouvindo em algum momento pensou que é o fim de tudo, mas eu gostaria que você neste momento pudesse refletir numa coisa. Ainda há uma saída. Ainda há alguém que pode salvar você. E é justamente este nome que temos falado e pregado. A mão amiga de Deus, ela está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nele que nos tornaremos nova criatura, assim como Paulo, né, que antes perseguia a igreja, agora prega, né, fielmente a palavra do Senhor entre os judeus, entre os colossos, entre os coríntios, entre os romanos. E Paulo, ele realmente deixou várias igrejas abertas para a pregação do Evangelho, porque ele entendeu a existência do Deus vivo na pessoa de Jesus Cristo. Mais uma vez eu quero que você esteja orando, rogando ao Senhor. Se você ainda não teve esse entendimento, que você possa ter o entendimento de permanecer na palavra do Senhor, entendendo que as coisas horríveis que estão acontecendo fazem parte do cumprimento de Deus. E se você hoje, mesmo como crente, como membro da igreja, está apavorado, preocupado, com medo, coloque agora diante do Senhor todas estas coisas para que o seu encorajamento possa nascer e tomar o lugar deste medo, desta instabilidade emocional que talvez você esteja vivendo, para que você não seja mais um depressivo na face da terra. E já já nós voltaremos.
Queridos irmãos, neste retorno agora, nesse terceiro bloco, eu quero compartilhar com você sobre o ministério da reconciliação. Paulo ele explica muito bem que a reconciliação de Deus com o homem, depois do homem ter caído, ter pecado, Paulo mesmo chega a dizer: por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso está lá em Romanos. Queridos, entendemos então, irmãos, que a reconciliação foi justamente o processo criado por Deus para que a humanidade pudesse ter a chance de ser novamente religado a esta comunhão que antes era uma proposta do Senhor. Quando estava lá Adão e Eva no jardim do Éden, Deus havia criado o homem e da costela do homem fez a mulher, deu a eles toda ali a liberdade de viverem naquele jardim. Toda a alimentação era produzida pela terra, pelos os animais que foram criados. E, logicamente, uma coisa o homem não poderia saber ou fazer: comer da árvore da ciência do bem e do mal. Em outras palavras, saber mais do que lhe convinha. Satanás, através da serpente, que era um animal lindo naquela ocasião, e, logicamente, driblou ali a Eva, ela ficou encantada e a serpente falou com ela e convenceu-a a comer da árvore da ciência do bem e do mal, e por sua vez ela fez isso também com Adão, e Adão, logicamente, valorizando ali o amor que ele tinha pela sua mulher, então ambos pecaram. Bom, mas o que eu quero dizer, voltando tão lá atrás na história, que nós herdamos isso. Acabamos herdando essa morte, sem mesmo antes de pecar. Então, quando nós nascemos, nós já temos uma determinação, que vamos morrer. Está lá em Hebreus 9:27, por exemplo: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e após disso segue-se o juízo. Tivemos, numa das pregações passadas, em 2 Coríntios 5:10, quando disse ali também o apóstolo Paulo que todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo e ali seremos julgados pelo que fizemos através do corpo, seja bem ou seja mal. Então, todo este processo hoje ele existe porque nós herdamos este pecado. Isso aí foi uma maldição, não só hereditária, mas mundialmente falando, nós, e humanamente falando também, nós herdamos isso sem querer. Isso só pode ser quebrado em Cristo Jesus. Por isso que o texto de hoje foi justamente iniciando ali no versículo 17, que é os que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. Então está aí, bem claro aí, o ministério da reconciliação que é pregado pelo apóstolo Paulo, porque ele também foi fruto desta reconciliação com o Senhor por meio de Jesus Cristo. Vamos lembrar o que está lá em Atos, capítulo 9, naquele versículo, quando o Senhor Jesus, com grande voz, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, então, atônito ali, espantado com aquela voz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então a glória de Deus, ela foi manifestada em Cristo, todo aquele processo vivido pelo Senhor, os milagres que ele realizou quando humanamente vivia entre os homens, logicamente ali a sua glorificação, a sua justificação, nesse momento processo quando o Senhor passou ali a vitória sobre a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Então tudo isto foi para mostrar à humanidade que o amor de Deus,
ele é incondicional, ele permanece para nos salvar. Há um texto no Novo Testamento, quando você passa por ele, e você lê e diz assim, né, que o Senhor, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tudo isso está nos dando este entendimento da reconciliação. Quantos de nós estamos hoje na igreja que antes vivíamos dissolutamente, vivíamos como filho pródigo, vivíamos como Judas Iscariotes, vivíamos como Saulo, perseguindo, falando mal dos crentes. E hoje nós glorificamos, nós louvamos ao Senhor, porque tivemos esta grande oportunidade de sermos reconciliados. Então, por isso existem as igrejas, existem ali os pregadores, os missionários, pastores, algumas igrejas já têm pastoras. E assim, irmãos, nós vamos cumprindo o propósito de Deus, que é de buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não nos abandonou. Nós não estamos sozinhos nesta grande luta, que seja da pandemia. Depois virão outras lutas, como anterior a essa pandemia já tivemos outras, mas estamos no processo do cumprimento da palavra do Senhor. Por isso nós precisamos guardá-la em nosso coração. Então, queridos, esta noite eu gostaria que você pudesse pensar, eu gostaria que você pudesse considerar até que ponto realmente você se sente e se vê reconciliado com Deus. Porque nós aprendemos quando nascemos que precisamos ter uma religião. Muitos levam lá os seus bebês para serem batizados, e logicamente buscando ali o entendimento de que estão agradando a Deus. Tá? Mas eu quero te dizer o seguinte: busque os ensinamentos bíblicos. Qual é o caminho que devemos seguir? Porque a Bíblia ensina, nós pais devemos de instruir os nossos filhos no caminho que eles devem de andar. E após então eles entenderem este caminho, eles confessam ao Senhor Jesus e aí sim pedem para ser batizados, porque quando criancinhas, a Bíblia nos ensina que devemos de apresentar os nossos filhos. Isso desde a época de Abraão, quando Deus instituiu ali aquele fato da circuncisão. Ao 8º dia, a criança deveria de ser apresentada aos sacerdotes. Então não existia batismo de criancinhas, de bebê. Por isso que nós não batizamos, porque nós apresentamos. E aí quando a criança cresce, ela tem entendimento, é que ela então ela se reconcilia, ela entende que precisa viver o processo que foi um exemplo dado pelo próprio Senhor Jesus, quando procurou João Batista para ser batizado por ele. João Batista ficou assim, confuso. Olha, eu que careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? E o Senhor Jesus disse, deixa por agora para que toda justiça através de mim possa ser cumprida. Está lá em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13, fala sobre o batismo de Jesus. Então tudo isso nos dá realmente o entendimento de que nós fomos reconciliados por meio de Cristo Jesus. E quem é que vai nos dar esse entendimento e essa firmeza? O Espírito Santo. Repito o texto de Efésios 1,13, quando Paulo ele prega lá em Éfeso e diz que após nós termos ouvido a palavra, lógico, e crido, sois selados com o Espírito Santo da promessa. Então lembra-se da questão do selo em que falamos, quando nós fomos marcados pelo Senhor, então logicamente nos tornamos propriedade do Senhor, e qualquer pessoa que possa nos ver, onde quer que a gente esteja, ele estará reconhecendo que nós somos do Senhor, porque somos realmente ali, irmãos, selados com o Espírito Santo da promessa. Então que essa seja a sua convicção, meu amado,
e que Deus te abençoe nesta quarta-feira, nesta noite que o Senhor está nos dando, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Estamos postergando aí o nosso retorno para o templo até 10 de maio e dali para frente vamos acompanhar os noticiários e o Senhor, Ele continue conduzindo a sua vida como também a minha. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por essa noite que o Senhor está nos dando, por nos reconciliar contigo, por termos, ó Pai, nos enviado a Cristo, ó Deus, e a tua manifestação, que já aconteceu em forma de carne, mas que agora, Senhor, vive o processo, ó Deus, de quando o Senhor há de voltar, ó Pai, para buscar o teu povo, mas estas coisas horríveis que já estão acontecendo, continuarão acontecendo em todos os cantos da terra. Por isso, ó Deus, a nossa esperança, ela está no Senhor. Não estamos assustados, não estamos, ó Deus, com medo, porque sabemos que tudo faz parte da Tua palavra. E aqui nós estamos, ó Deus, pronto para receber, seja o que for, sobre a face da terra. Mas a nossa esperança está que a vida eterna está no Senhor Jesus Cristo, que é por este nome que eu oro, agradeço por tudo, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir, em nome do Senhor Jesus.